hoje é sobre alergia causada por metais e resinas. Vou correr para não perder a apresentação. Preparados para apresentar o cartoon para a Catinha? Bom dia a todos! Hoje o grupo 6 irá apresentar sobre alergias a resinas e metais, certo? Podem vir aqui na frente posicionar e podem começar já. Cheguei, Catinha. Quase que eu perco a apresentação. Bom dia a todos, espero que estejam bem. Hoje daremos continuidade às apresentações dos seminários de alergia e o nosso tema é sobre hipersensibilidade à resina acrílica e metais no meio bucal. E vamos focar na resina acrílica em reabilitação bucal e metais utilizados na odontologia. No estudo das reações biológicas, deve-se inicialmente entender o conceito de alergia e hipersensibilidade. As reações de hipersensibilidade são desordens que têm origem numa resposta imune que se torna exagerada ou inapropriada, ocasionando lesões sobre células normais do organismo, enquanto a alergia é definida como uma hipersensibilidade específica adquirida do sistema imune, podendo originar-se tanto de uma forma exógena quanto endógena. Bom, os efeitos dos materiais dentários sobre os tecidos bucais devem ser cuidadosamente avaliados pelo cirurgião dentista antes de qualquer procedimento, inclusive no planejamento de uma reabilitação protética. Dentre os pré-requisitos para a utilização em vivo de materiais odontológicos, o mais importante é a biocompatibilidade, que se refere à habilidade do material realizar sua função, com o grau desejado de incorporação no hospedeiro, sem induzir qualquer efeito indesejável, local ou sistêmico. Apesar da introdução dos implantes dentários para a reabilitação de pacientes completamente edêntulos, em alguns casos ainda há necessidade de reabilitação por meio de prótese mucossuportadas. A resina acrílica, material mais utilizado nesses tipos de prótese, possui propriedades físicas, mecânicas e estéticas, adequadas para a utilização como material básico. Entretanto, pode causar reações de hipersensibilidade em alguns indivíduos, ocasionando um quadro conhecido como estomatite alérgica subprotética. As resinas acrílicas para a confecção de próteses totais e parciais removíveis apresentam diferentes graus de citocidade in vitro e reações de hipersensibilidade in vivo, provavelmente em função dos seus componentes não reagirem adequadamente durante o processo de confecção, gerando subprodutos capazes de causar reações adversas. O aparecimento dessas reações pelo uso de próteses tem despertado o interesse dos pesquisadores em determinar o comportamento biológico desses produtos, buscando materiais mais biocompatíveis com o meio bucal. Resumindo, a hipersensibilidade é uma resposta imune, adaptativa, exacerbada ou inapropriada, que ocorre por ativação maciça ou por falta de regulação do sistema imune, causando, assim, lesões localizadas ou sistêmicas. Além disso, é de entendimento dos conceitos imunológicos das hipersensibilidades e seus mecanismos etiopatogênicos e fisiopatológicos que determinam sinais e sintomas, permitindo, assim, o tratamento mais adequado dessas doenças no ser humano. Essas reações compreendem um amplo e heterogêneo grupo de manifestações clínicas e patológicas, e são classificadas conforme os tipos de mecanismos efetores envolvidos na resposta imune, na natureza e no local do antígeno envolvido. Na reação tipo 1, alérgica, o determinante patológico é a IgE, e o mecanismo de lesão tecidual ocorre com a degranulação de mastócitos e basófilos. Na reação tipo 2, os determinantes patológicos são IgG e IgM. Contra as células e seu mecanismo de lesão tecidual ocorre com a opsonização e fagocitose de células e ativação do complemento. Na tipo 3, os determinantes patológicos também são IgG e IgM, mas contra antígenos solúveis. E o mecanismo de lesão tecidual se dá pela formação e deposição de imunocomplexos sobre tecidos e ativação do complemento. Já tipo 4, tardia, tem como determinantes patológicos os linfócitos TCD4. E esse mecanismo de lesão ele ocorre pela inflamação, que são mediadas por citocinas e ativação de macrófagos. Dentre as manifestações de hipersensibilidade
referidas, a tipo 4 ou tardia é responsável pela maioria dos sinais e sintomas locais na cavidade bucal em relação aos materiais odontológicos. Quando a polimerização é incompleta, o monômero remanescente na prótese se dissolve na boca, podendo causar estomatite de contato. Além dos monômeros de metilmetacrilato, podem ser citados também outros componentes de baixo peso molecular, tais como formaldeído, peróxido de benzoíla e plastificantes como dibutil ftalato, que podem ser considerados fatores desencadeadores das reações de hipersensibilidade. As variações na composição química e na pureza dos sistemas de resinas comerciais, o grau de conversão de seus monômeros e as variáveis de manipulação podem influenciar nas suas propriedades biológicas e físicas. A concentração de monômero residual varia com as condições utilizadas para sua polimerização. Dessa forma, alguns aspectos técnicos são relevantes e podem utilizar na redução do monômero residual, como o ciclo de polimerização utilizado, as condições e o tempo de armazenagem e o método de polimerização. Além disso, para evitar reações adversas, bem como para a diminuição da quantidade de monômero residual, vários autores têm sugerido a imersão de prótese em água antes da colocação no paciente. Para reduzir o risco de reações de hipersensibilidade, alguns fabricantes têm tentado obter um conteúdo menor de monômero residual em resina de base de próteses, aumentando a temperatura e o tempo de polimerização, que são alguns fatores que eu citei anteriormente. Diante disso tudo, podemos notar que não é incomum pacientes com próteses mucossuportadas apresentarem manifestações adversas relacionadas não só à irritação química local ou à infecção microbiana, como também às reações alérgicas causadas pela resina acrílica e os seus componentes. Assim, lesões que não regridem com um ajuste adequado de prótese ou com o uso de antimicrobianos devem sim ser considerados casos de hipersensibilidade e a substituição ou modificação do material podem ser fundamentais. Dentre os materiais mais associados às reações alérgicas, além de resinas acrílicas e resinas compostas, estão as diversas ligas metálicas. Os metais são conhecidos como as toxinas mais antigas no qual o homem mantém contato até hoje. Metais como o níquel e o cobalto, quando liberados de aparelhos ortodônticos, podem causar quebras no DNA de células da mucosa bucal. O titânio, apesar de ser muitas vezes mais caro do que o aço inoxidável, vem sendo utilizado para a confecção de acessórios. Os brackets de titânio puro apresentam maior tolerância tecidual, maior biocompatibilidade e resistência, quando comparado aos de aço inoxidável, já que esses apresentam níquel em sua constituição. Os brackets denominados níquel-free, geralmente compostos por cromo e cobalto, também podem ser empregados como material alternativo para pacientes com sensibilidade ao aço. Nesse contexto, não se pode deixar de ressaltar que os brackets estéticos, sejam eles de cerâmica ou policarbonato, também servem como alternativa para pacientes com alergia ao níquel. Outro metal comumente usado e que pode trazer danos irreversíveis ao inalado é o mercúrio, liberado em forma de vapor durante a manipulação do amálgama dentário. Ao inalado, pode causar intoxicação e danos ao sistema nervoso central, manifestando-se com sinais de ansiedade, desânimo, depressão, insônia, tremores, além de gerar hipertensão arterial, arritmias cardíacas, alergias e gengivites crônicas. Por isso, é de extrema importância manter o ambiente de trabalho sempre ventilado e fazer o descarte dos resíduos de amálgama corretamente. Por isso, pessoal, que é de grande importância que o profissional da odontologia conheça as composições dos materiais que utiliza na sua rotina clínica, além da possibilidade de os mesmos provocarem a si mesmo e a seus pacientes. Fica de alerta para todos nós. Parabéns, grupo. Trabalho excelente, merece um 10 bem pink. É hora do todinho. Vamos?